Garantias contratuais. Em um mundo de instabilidade, insegurança jurídica, como gerar certeza do recebimento do ativo investido pela sua empresa? Para saber mais sobre o assunto, fique nesse vídeo, vamos falar sobre isso para você. Eu sou Danilo Baliza, advogado empresarial e gestor corporativo, e vamos falar mais sobre segurança jurídica nas relações empresariais. O tema desse vídeo, que eu já te apresentei, foi proposto a partir de um questionamento trazido por um cliente. Ele diz assim no e-mail: Dr. Danilo, podemos incluir algum tipo de garantia para a segurança do contrato que estamos fazendo com essa empresa? Essa pergunta é a pergunta de muitos empresários. Como eu disse, no mundo de insegurança e de incerteza, inclusive econômica, não é incomum contratos não serem cumpridos e empresas ficarem no prejuízo a partir do não cumprimento de cláusulas contratuais. Vejam só, ainda que os instrumentos tenham sido devidamente feitos. Bom, é sabido que qualquer empresa, qualquer negócio é feito de riscos. Se é feito de riscos, há algo que possa ser feito para minimizar esses riscos? É claro que sim. As garantias contratuais, esse instituto jurídico tão importante, serve então para minimizar o surgimento de alguma inconsistência, o que no direito nós chamamos de inadimplência. Inadimplência seria o descumprimento de eventuais obrigações contratuais, sejam elas financeiras ou mesmo obrigações de fazer. Sabe quando você celebra um contrato, qualquer negócio que seja, uma parte se obriga a entregar um produto ou serviço, uma outra parte se obriga a pagar algo. Normalmente, nessas relações contratuais, há obrigações mútuas. E a inadimplência surge quando uma das partes envolvidas no contrato deixa de cumprir o combinado. É perceptível, então, que há uma grande necessidade de segurança jurídica nas relações. Nós vivemos num mundo de incertezas onde a mera fala ou a palavra ou as obrigações redigidas no instrumento que chamamos de contrato já não são suficientes para garantir a segurança do negócio. Em casos onde a relação envolve valores estratosféricos, as cláusulas de garantia contratuais são ainda mais importantes. Isso porque, se houver algum imprevisto no cumprimento desse contrato, a parte estará segura do recebimento de eventual prejuízo. Dito isso, precisamos falar sobre as duas garantias contratuais mais importantes e mais usadas no sistema jurídico brasileiro. A primeira delas são as garantias reais. Isso acontece quando um bem imóvel é utilizado para garantir o cumprimento de uma determinada obrigação, seja ela de qualquer natureza. Vejam só, ainda que o imóvel não seja o objeto de uma determinada relação jurídica, o bem imóvel pode ser usado para garantia do cumprimento de uma determinada obrigação. Vamos dar um exemplo. Um contrato de uma consultoria empresarial, onde há uma prestação de serviços e do outro lado uma obrigação de pagar, caso haja uma determinada complexidade nessa atividade e o valor seja muito grande, é possível que um bem imóvel seja então disponibilizado por uma das partes para garantir o cumprimento dessa obrigação. Dessa forma, caso ao final do contrato não haja o cumprimento de uma determinada obrigação, a execução do contrato e a cobrança dos valores, ela pode ser feita, inclusive, exigindo a entrega do imóvel que foi dado como garantia. A garantia real também pode ser usada em relações onde o próprio imóvel seja o objeto do contrato. Isso é muito comum em contratos de alienação fiduciária ou de hipoteca, onde caso haja inadimplemento do objeto do contrato, que é o imóvel, o próprio bem imóvel, ele fica dado como garantia e responderá pela dívida. Mas além das garantias reais, também existem as garantias de ordem pessoal. Esse é o meu caso número 2. Ocorre uma garantia pessoal, por exemplo, no caso de aval ou de fiança. Figuras como o avalista ou fiador são muito comuns nas relações comerciais existentes no Brasil. A garantia pessoal diz respeito a um terceiro que se envolve numa determinada relação para garantir o cumprimento dela. Vejam só, é comum numa determinada relação contratual, sobretudo que envolve contratos ou títulos de crédito, uma determinada parte não ter um capital ou não ter um lastro econômico muito grande. Nesse caso, é importante exigir que um terceiro, com maior robustez patrimonial, garanta o cumprimento de uma determinada obrigação. Nesse caso, o terceiro, que pode ser o avalista ou o fiador, a depender da modalidade contratual ou do título de crédito, responde pela dívida caso o contratante não cumpra a sua obrigação contratual. É importante concluir esse vídeo dizendo que, tanto no caso de garantias pessoais quanto
Tanto na primeira hipótese que eu mencionei de garantias reais, há especificidades que a lei garante que sejam aplicadas a cada uma dessas hipóteses. Portanto, é bem importante, caso você esteja envolvido em um contrato com alguma dessas garantias, procurar um advogado e saber mais sobre as reais condições desse contrato. Mas gostaria de concluir esse vídeo, então, respondendo ao questionamento do cliente. Bom, eu posso ter uma segurança jurídica maior no cumprimento desse contrato? A resposta é sim. Basta exigir uma determinada garantia, seja ela imobiliária ou real, seja uma garantia pessoal. Mas e aí? Você já atuou como garantidor em um determinado contrato? Sabia dessa possibilidade de trazer maior segurança nessa relação jurídica? Bom, se ficou alguma dúvida ou deseja saber mais sobre algum assunto inerente à sua empresa, consulte-nos aqui nos comentários desse vídeo no YouTube, ou então fale com a gente lá no Instagram, no @DaniloBaliza. Foi um grande prazer te ver por aqui, um grande abraço e até mais.